A gente se acostuma. Nós nos acostumamos com situações que nós sabemos que nos fazem mal. Relações, projetos, carreiras, situações das nossas vidas, pessoas que cruzam a linha do respeito e a gente aceita. Nós nos acostumamos, inclusive, com as armadilhas que nós mesmos colocamos no nosso próprio caminho. A autossabotagem, a procrastinação, os medos e inseguranças que nos paralisam, a ansiedade que nos mantém parados sem mudar o que precisa ser mudado. A falta de foco porque nós não priorizamos o que precisa ser priorizado, o esquecimento constante porque o nosso cérebro vive sobrecarregado. A gente se acostuma e aos pouquinhos nossa vida vai sendo devorada, uma pequena mordida de cada vez, e aí, muitas vezes, quando a gente se dá conta, lá se foi um pedaço enorme da nossa vida, devorado aos poucos. E quando isso acontece, frequentemente, não tem mais volta. Esse pedaço da vida já foi, e agora nós temos que aprender a conviver com a cicatriz deixada pela ausência dele. A gente se acostuma, mas não deveria, porque as consequências de se acostumar são muito perigosas e muito tristes. E a grande pergunta então é essa: por que a gente se acostuma às coisas que nós sabemos que nos fazem mal? As coisas que nos deixam infelizes ou que nos impedem de conquistar a felicidade que nós tanto desejamos? Nós, seres humanos, sofremos mais na imaginação do que na realidade. As dores e as dificuldades são reais, sim, é claro que são, mas o sofrimento é uma escolha. Quando a dor é real, escolher o sofrimento significa viver escravo dessa dor. E muitas vezes nós sofremos por coisas que existem exclusivamente dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. Quem dá foco à dor, ao problema, à angústia, está escolhendo viver sofrendo. Onde está o seu foco? É em alimentar uma dor? Em lamuriar dificuldades da sua vida ou em controlar aquilo que está no teu alcance para você enfrentar esses obstáculos, para você combater aquilo que te machuca, para conquistar uma existência que te orgulhe? Pessoalmente, eu creio que esse pensamento não é tão aplicável no caso de alguém que sofre, por exemplo, com depressão. O cérebro de uma pessoa com depressão é simplesmente incapaz de escolher não sofrer, e essa incapacidade é progressivamente maior conforme a severidade do caso, dependendo de quão severo esse caso de depressão é. Eu também acredito que não se aplica a alguém que vive em miséria, sem condições mínimas de escolher como viver ou em meio a uma tragédia ou coisa do tipo. Essas pessoas, gente, precisam de ajuda. Mas eu estou aqui hoje nesse vídeo para falar com você que não está nessas situações incontroláveis. Eu tô aqui para falar com você que está com seu cérebro relativamente saudável, que tem pelo menos alguma condição de agir de maneira diferente da maneira como você está agindo agora. Você tem condição de agir diferentemente do que você está agindo, mas você escolhe viver sofrendo. Ou seja, você escolhe viver dando foco à sua dor, às suas angústias. E por isso, você vive sofrendo. E agora eu quero te lembrar do que eu disse no início desse vídeo aqui. A gente se acostuma. A gente se acostuma com o sofrimento. A gente se acostuma a viver sofrendo com algo que está nos causando dor e angústia. Pode ser uma relação, um projeto, uma carreira, uma situação. A gente se acostuma com nossos próprios comportamentos que são causa do nosso próprio sofrimento. Tem tanta gente por aí sofrendo com a própria procrastinação, por exemplo. A pessoa sabe o que tem que fazer, ela sabe o que quer fazer, mas ela procrastina. E cada dia de procrastinação machuca essa pessoa porque não é o que ela quer, mas ela foca na dor, na angústia e vive sofrendo e lamentando e reclamando porque não consegue parar de procrastinar. Tem tanta gente por aí sofrendo porque não consegue ter foco e disciplina. Tem gente sofrendo porque tem medo. Medo de que as coisas não deem certo, medo de que as coisas não aconteçam como planejado. Tem gente sofrendo com inseguranças, tem gente sofrendo porque quando começa a mudar aquilo que precisa ser mudado, rapidamente a pessoa deixa a bola cair. Ou seja, tem muita gente que sofre porque não consegue ter constância nas mudanças que traz para a vida. Tem gente que sofre porque começa várias coisas, mas não consegue terminar quase nenhuma, ou às vezes nenhuma. E esses são apenas alguns exemplos daquilo que nós chamamos de autossabotagem. E cada dia que você faz essas coisas, cada dia desses te machuca. Mas aí você escolhe focar na dor. E aí, focando na dor, você sofre, você lamenta, se angustia, reclama e
a vida segue igual. Você vive em sofrimento, escravo dessa dor, porque a dor, no fim das contas, continua lá. A gente se acostuma a essas coisas. E a gente se acostuma porque as coisas ruins, as coisas difíceis, as coisas que nos causam dor, raramente aparecem de repente. Raramente as coisas ruins surgem do nada, uma tonelada de dores de uma vez só em cima da sua cabeça. Isso pode acontecer, é claro, mas costumam ser eventos mais raros, porque a maioria das dores surge aos pouquinhos. Você não se torna o rei da procrastinação de um dia para o outro. De repente, você que era disciplinado, focado, diligente, do nada você acorda o mestre da procrastinação. Você não acorda totalmente sem foco, totalmente sem disciplina, completamente amedrontado e inseguro. Você não acorda de repente desse jeito. Essas coisas vão se construindo aos poucos na sua vida. A mesma coisa vale para situações às quais nós nos acostumamos. Sabe, a relação que te faz infeliz não foi de repente. O amor foi embora aos poucos, sendo substituído um pouquinho de cada vez pela negligência, pelo descaso. A tua saúde, aliás, não vai embora de uma vez. A cada dia que você escolheu ficar sentado no sofá em vez de se exercitar, comer açúcar em vez de legumes, aos pouquinhos, a cada dia, tua saúde foi destruída. É por isso que a gente se acostuma. A gente se acostuma porque os males que corroem as nossas vidas vão surgindo de pouquinho em pouquinho e o nosso cérebro é muito ruim para perceber pequenas mudanças. O cérebro, gente, tem muita facilidade para notar grandes mudanças, mudanças chamativas, notáveis, de alta intensidade. De repente, um belo dia você acorda e a tua esposa foi embora, teu esposo foi embora. Você fica se perguntando o que aconteceu, porque para você estava tudo ok. Tudo meia boca, tudo mais ou menos, mas tudo ok. Tudo estava aparentemente ok, até ontem. É porque o teu cérebro não notou as microagressões no dia a dia. Teu cérebro não notou as micronegligências, quando você preferiu falar ou esperar a tua vez de falar, em vez de ouvir aquela pessoa que você dizia que amava. Teu cérebro não notou os pequenos egoísmos, as pequenas negligências, os pequenos descasos. E aí, de repente, a pessoa foi embora. E você acha que foi do nada, mas não foi de repente e não foi do nada. Você só não percebeu aquela destruição que estava se acumulando. E aí o castelo desmoronou. E não venha me dizer que foi do nada, porque não foi. A maioria das coisas na vida acontecem assim. Invisíveis, elas vão destruindo tua vida aos poucos. A gente se acostuma, mas não deveria, porque a tua vida está indo embora aos pouquinhos. A cada dia que você sofre com a dor que está aí, a dor que você sabe qual é, a dor que você sabe qual é a causa, mas você não faz nada para mudar. Tua vida está indo embora. A cada dia que você sofre porque você está procrastinando, por exemplo, mas você não faz nada para solucionar esse problema. Você fica sofrendo com a procrastinação, mas você não age para se afastar da dor que ela te causa. E se afastar dessa dor significa resolver esse problema, ou seja, focar na solução da dor, na solução do problema e não no sofrimento causado pela dor. Você vive como escravo da dor, em vez de se tornar imperador da solução. Isso vale para todo tipo de autossabotagem, aliás. Insegurança, medos paralisantes ou aquele perfeccionismo que também pode te deixar paralisado, impulsividade, timidez, negatividade, pessimismo, falta de autocontrole, incapacidade de terminar o que você começa, falta de constância nas mudanças que você quer para a tua vida. E isso tudo é, sim, uma questão de foco. Mas não é apenas uma questão de foco. Isso é também uma questão de falta de conhecimento e falta de ferramentas, porque, infelizmente, autoconhecimento não faz parte do currículo das escolas. Apesar de nós termos muita ciência, ciência de qualidade, conhecimento sólido sobre como o teu cérebro funciona, como funciona a tua mente, teu comportamento, infelizmente nada ou quase nada disso é ensinado nas escolas. E aí, a maioria das pessoas, quando chega na vida adulta, desconhece a si mesma. Ou seja, as pessoas são desconhecidas de si mesmas. Elas não conhecem as engrenagens de si mesmas, elas não conhecem como elas mesmas funcionam. E muito menos, é claro, como as outras pessoas funcionam. Afinal, se você não entende quem é você, você jamais vai entender quem são os outros. Eu não sei se você percebeu essa maluquice, gente, porque isso tudo é muito doido, mas é muito comum e quase ninguém percebe. A maioria das pessoas não entende de pessoas. E tudo nessa vida que te importa envolve pessoas. E a consequência disso é evidente. Se você não entende de gente, se você não entende de pessoas, você não entende de nada.
porque pessoas estão na base de tudo que a humanidade vive e constrói. Autoconhecimento deveria ser obrigatório nas escolas, para que desde jovens nós aprendêssemos como nós mesmos funcionamos e como as outras pessoas funcionam. Mas as escolas, em geral, claro, têm exceções, mas a maioria das escolas nos escolarizam para fazer prova, não para nós sermos seres humanos mais donos de nós mesmos. E aí cabe a nós, na medida do que está no nosso controle, buscar esse autoconhecimento por nossa própria conta e risco. Só que aqui entra um agravante dos dias de hoje, que torna tudo isso muito mais complicado, porque nós vivemos uma era onde tem muita informação por aí. E por conta de tanta informação, é muito difícil achar conhecimento de verdade, conhecimento sólido. Vão te oferecer fórmulas mágicas para você entender você mesmo e transformar a sua vida. E essas fórmulas mágicas são gostosas de ouvir e elas são especialmente fáceis de repetir. Só que elas não funcionam. E aí as pessoas saem por aí repetindo falácias, repetindo mentiras sobre o comportamento humano. Por exemplo, dizem que para você mudar a sua vida, você precisa de força de vontade e de motivação. E motivação na cabeça da maioria das pessoas é você estar lá, eufórico, cheio de energia e vontade de fazer as coisas. E, gente, segundo a ciência que estuda a mudança de comportamento, isso é uma mentira. Dizem que você muda ou adota um novo hábito em 21 dias. Mentira, segundo a ciência. Pede a fonte, pede o estudo científico de onde isso veio da próxima vez que alguém te falar desses 21 dias. E aí, de mentirinha em mentirinha, as pessoas continuam desconhecidas de si mesmas. Tem sim muita gente paralisada, sofrendo, sem agir para vencer suas dores, mas tem muita gente que tenta, que se esforça, que luta para mudar, mas que não consegue. E aí, de tanto lutar e não conseguir, a pessoa às vezes cai no desamparo. Ela fala coisas do tipo, eu já tentei tanto, não dá certo, eu não tenho jeito mesmo, não vale a pena tentar mais, não vale a pena tentar de novo. E isso é uma pena, porque provavelmente essa pessoa tentou sim, mas ela usou ferramentas que não funcionam. Ela usou informações que não eram conhecimento, ela se amparou em informações de pouco valor prático. E isso é uma pena, porque se essa pessoa tivesse acesso a ferramentas melhores, a conhecimentos sólidos, ela provavelmente teria maior probabilidade de sucesso na mudança que ela quer para a vida dela. E essa questão é muito importante. Ferramentas e conhecimentos sólidos. Essa é a diferença entre você contar seus problemas para um amigo ou, em vez disso, buscar um psicoterapeuta. Claro que conversar, dividir as nossas dores com um amigo é positivo, mas dependendo do problema, teu amigo não vai ter as ferramentas para te ajudar. Ele vai tentar, é claro, porque ele gosta de você, mas ele não vai ter as ferramentas para realmente te ajudar. O psicoterapeuta passou pelo menos 5 anos da vida dele estudando para se tornar psicólogo ou mais para se tornar psiquiatra e sei lá mais quantos anos praticando a profissão e usando essas ferramentas na prática, fazendo especializações, mestrado, doutorado e por aí vai. Você não vai no psicoterapeuta para buscar conselho. Você vai buscar um especialista munido de ferramentas para te ajudar com questões que envolvem a tua mente, o teu comportamento, tua saúde mental. É por isso que eu recomendo para todo mundo a psicoterapia, porque tende a fazer bem para as pessoas que estão passando por essas dificuldades psicológicas segundo os estudos científicos, não segundo a minha opinião, tá? Segundo a ciência. E esse é justamente o bacana do mundo de hoje, porque por mais que tenha, assim, muita informação falsa, muita informação rasa e superficial, hoje nós temos muito conhecimento sólido, muitas ferramentas comprovadamente eficientes para o nosso autoconhecimento e para trazer mudanças para as nossas vidas. Conhecimento sólido, cientificamente embasado, é realmente transformador. Depois que você entende melhor o teu cérebro, tua mente, teu comportamento, depois que você entende as armadilhas da tua mente, a autossabotagem, tua personalidade, teu perfil emocional, depois de compreender realmente tudo isso, você nunca mais vai olhar para si mesmo da mesma maneira. E você não vai olhar para os outros seres humanos também da mesma maneira.